as aulas com os estudantes do segundo ano ADM e do segundo ano de formação docente. Quando as aulas pararam, nós estávamos falando sobre função exponencial e começando uns exemplos de equação exponencial. Então, nós vamos fazer uma breve retomada e para que a gente possa dar continuidade a esse assunto, certo? No caderno já tem algumas revisões de propriedades das potências, que é fundamental para a gente fazer essas resoluções, principalmente das equações exponenciais. Então, eu quero que vocês retomem também essa revisão do caderno, tá? Podem assistir outras videoaulas. E no final desse vídeo, eu vou dar algumas instruções em relação à atividade, tá? E se inscrevam no canal, porque eu vou estar fazendo uma playlist das videoaulas para vocês lá, tá bom? Então, a função exponencial, ela tem esse modelo algébrico que está aqui, ó, a elevado a x. É um modelo básico, certo? O exponencial quer dizer que nós vamos lidar com potências. Essa base, então a base da potência está elevada a um expoente x. Essa é a forma mais simples, o modelo mais simples da função, tá? Nós podemos ter outros, ela começando a ficar mais complexa, ó, a elevado a x mais 1. Nós podemos ter, inclusive, uma parte quadrática, que a gente acaba recaindo numa equação do segundo grau para a gente resolver. Então, ela pode estar bem mais complexa. Aqui é o modelo básico, certo? Ela pode ser virada para a direita, onde ela vai subindo, ó, ou para a esquerda. Isso vai fazer com que a gente identifique se ela é crescente ou se ela é decrescente. Para saber isso sem construir o gráfico, nós podemos fazer olhando o A. Se esse A for um número maior do que 1, essa curva que representa a função exponencial vai ser sempre virada para a direita. Se esse A for um número que estiver entre 0 e 1, então entre 0 e 1, tá? Então, um número decimal, tipo 0,3, 0,12. Então, se ele estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Essa base não pode ser abaixo de 0. Então, o A sempre é maior que 0, tá? Quando nós temos esse modelo básico da função exponencial, quando a gente faz o gráfico, a gente vai ver que a curva intercepta o eixo y no 1. Por quê? Porque se o valor do x, se eu atribuir para x o valor 0, aqui vai ficar a elevado a 0. Ou seja, a base que estiver aqui pode ser a base 2, vamos supor, 2 elevado a 0, 1. Se a base for 8, 8 elevado a 0, 1. Então, se nós atribuirmos para x o valor 0, vai dar como imagem, né, que é representada no eixo y, o valor 1. Isso vai alterar se nós tivermos mais alguma coisa além dessa potência a elevado a x. Por exemplo, aqui se eu tiver a função a elevado a x mais 1. Esse mais 1 vai fazer com que a curva da exponencial, que ela se desloque para cima. Porque veja bem, ó, vamos supor que aqui eu tenha 1 meio. 1 meio elevado a x, ó, então aqui 1 meio elevado a 0, se esse x for 0, é 1. Então isso aqui deu 1. 1 mais 1, 2. Então se eu atribuir para x o valor 0, isso aqui vai dar 2. Então 0 para x e 2 para y. Então acontece esse deslocamento, tá? A curva exponencial, ela não vai passar aqui para baixo, ó, tá? Não vai. Ela vai cada vez mais se aproximando ali do eixo x, que seria se aproximando de 0, mas ela nunca vai atravessar. Aqui também, ó, vai infinitamente lá para cima, aqui também infinitamente, mas aqui sempre se aproximando do 0. Eu estava pedindo em aula para vocês imaginarem assim, imagina um avião aterrissando, então ele vai aterrissando em curva, ele vai se aproximando do chão até que ele toca o chão,
mas ele nunca vai chegar a ser o chão, ele nunca vai chegar a ser zero. Por mais que ele pare, né, ali no chão, ele está acima do chão, que seria o zero, né? E outra coisa, olha, essa curva também ela faz lembrar uma rampa de skate. Então, o skatista faz a manobra, vai se aproximando, então, desse zero, tá? Nós vamos agora fazer 2 gráficos, vamos retomar os cálculos. Daí tem um exercício específico lá na lista de atividades que é para fazer gráfico, tá? Vamos fazer o gráfico da função 2 elevado a x mais 1. Eu vou colocar esse mais 1 ali no expoente mesmo, tá? Nós vamos atribuir para x valores escolhidos por nós, então nós atribuímos. Quando nós temos essa possibilidade de atribuir valores, nós vamos pegar mais próximo do ponto de encontro dos eixos cartesianos, né, do x e do y, porque o gráfico ele pode ficar muito grande, né, pegar valores muito altos. Então, já que a gente pode atribuir, nós atribuímos valores próximos ao meio. Por exemplo, ó, esse aqui é o zero, vou pegar 2 para cá e 2 para lá. Por isso, então, que em muitas situações de gráfico, nós atribuímos para x os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, nesse caso, nós podemos fazer isso, né? Atribuir esses valores e vai fazer com que o nosso gráfico fique mais próximo ali do ponto de encontro dos eixos cartesianos. Aqui, o x nós atribuímos. O y, ele depende, né? Então, ele tem uma relação de dependência com o x. Então, para eu saber quanto vai dar o y, eu preciso saber que valor eu estou atribuindo para x. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Esse x valendo menos 2, olha, aqui eu tenho f de x. Então, eu quero saber o f de menos 2. Isso quer dizer que no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Então, eu vou fazer uma substituição. Então, ele vai ficar assim. 2 elevado a menos 2 mais 1, certo? 2 elevado a menos 2 mais 1. Então, nós vamos fazer esse cálculo do expoente, que menos 2 mais 1 é menos 1. Então, vai ficar a base elevado a menos 1. Aí, aqui vamos relembrar o expoente negativo. A potência com expoente negativo é o inverso do que se o expoente fosse positivo. Então, veja bem, 2 elevado a menos 1, como nós podemos compreender esse resultado? 2 elevado a 1 é 2. Então, se esse 1 for negativo, o resultado vai ser o inverso. Então, 2 elevado a menos 1, qual é o inverso de 2? Cuidem para não confundir inverso com oposto, tá? O oposto seria menos 2, mas não, eu quero o inverso. O inverso é 1 meio. Então, a gente virar isso aqui, ó. Então, 2 é o mesmo que 2 sobre 1, então a gente faz o inverso, 1 sobre 2. Então, aqui o resultado é 1 meio. Como nós vamos representar isso no gráfico, já vou atribuir o valor decimal aqui desse 1 meio, que é 0,5. Então, aqui eu vou colocar 0,5. Agora, vamos atribuir para x o valor menos 1. E vamos fazer os cálculos. 2 elevado a menos 1 mais 1. Tudo isso aqui está no expoente. Menos 1 mais 1 é 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui, quando o x valer menos 1, nós teremos para o y como imagem 1. Agora, o x valendo 0. Vai ficar como? 2 elevado a 0. Ó, 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0, ó, aqui nós vamos fazer primeiro esse resultado na potência, tá? No expoente. 0 mais 1 é 1, certo? Então, aqui eu não vou fazer primeiro a potência para depois somar esse 1, porque tudo isso daqui é expoente. Então, 0 mais 1 é 1. Vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Agora, com o 1.
x valendo 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 mais 1. Então, sempre substituindo aqui, olha, 2 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, aqui o expoente vai ficar 2. 2 elevado a 2 é 4. Vamos completando aqui o 0. Então, resultado 2 e aqui o 1, resultado 4. E por último, vamos fazer aqui, se o x valer 2, como vai ficar substituindo na função? 2 elevado a 2 mais 1. Vamos fazer o cálculo no expoente, então 2 mais 1 é 3, 2 elevado a 3 é 8. Então, aqui é 8. Observa que como nós estamos em potência, veja bem, olha, como a base é 2, observa que as imagens, elas vão sendo sempre multiplicadas por 2, porque é uma potência, tá? Olha, 0,5 vezes 2 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então observa que isso é potência, tá? Então, fizemos esses cálculos, eu vou apagar os cálculos e deixar apenas a tabela. Nós temos aqui os eixos x e temos o y, tá? O y aqui nós podemos fazer curtinho porque não vai passar aqui para baixo. Então, aqui nós temos x, eixo x é infinito, eixo y também é infinito, tá? Nesse caso, esse do 0 para baixo no eixo x, nós não vamos, no eixo y, nós não vamos ocupar. Agora, no eixo x, eu vou marcar, tem o 0, que é o ponto de encontro dos eixos, aqui 1 e 2, tá? 1 e 2. Para lá, menos 1 e menos 2. Cuidem que isso daqui tem que ser do mesmo tamanho. Então, quando a gente faz assim, a régua assim, a gente chama um esboço do gráfico. Quando a gente quer fazer um gráfico perfeitinho, vamos medir certinho com a régua. Um papel quadriculado ajuda muito, tá? E agora o eixo Y. Então, o eixo Y vai até o 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já vou marcar os pontos que eu vou ocupar. Então, aqui 1, 2, 3, 4, depois o 8. Agora, nós vamos colocar nesse gráfico esses pares de números ali que nós calculamos. Então, quando for menos 2 para o x, ó, o menos 2 está aqui, vai ser o 0,5 para o y. Aqui nós temos o valor entre 0 e 1. Então, aqui no meio, ó, é o valor do 0,5. Eu não vou escrever aqui, ó, porque vai ficar muito ruim, né? O espaço está pequeno. Marca o ponto ali, é o ponto de encontro, certo? Do menos 2 e do 0,5. O próximo vai ser o menos 1 do x, que é aqui, ó. Menos 1 do x para o 1 do y. 1 do y é aqui, ó. Então, eu subo e venho ao encontro, ó. Aqui, agora eu venho ao encontro. Então, eu vou fazer o ponto. Agora, nesse caso, ó, 0 para x, 2 para y. Então, observa aqui, ó, eu tenho 0 para x e 2 para o y. Então, nesse caso, ó, ele vai passar a curva exponencial no 2, porque eu tenho 1 a mais lá naquele x, certo? Quando eu tenho 1 para o x, eu vou ter 4 para o y. Então, aqui vai subir e aqui vem encontrar. Aqui é o ponto de encontro do 1 e do 4. E depois, nós teremos o 2 para o x e 8 para o y. Então, vai lá para cima. E aqui eu venho ao encontro, certo? Observa que isso aqui é uma curva, tá?
E essa curva, ela desce se aproximando do eixo X. Então aqui, ó, vamos cuidar para fazer a curva, ó, passando pelos pontos, certo? Se nós pegássemos outros valores para X aqui, nós iríamos perceber que essa curva ela vai cada vez mais se aproximando do X, mas ela nunca vai atravessar para baixo. Ela não vai chegar a ser o zero e muito menos atravessar esse eixo X, tá? Aqui vai infinito, subindo. Olha só como é a potência, olha como vai dando esses espaços grandes, né? Porque os valores vão aumentando, ó. Do 2 foi para o 4, do 4 já foi para o 8, do 8 ia para o 16. Então, por isso que é bom a gente pegar valores, atribuir valores para X que sejam pequenos, porque senão esse gráfico fica muito grande. E como a gente quer fazer apenas uma representação, então nós pegamos valores pequenos ali, certo? Essa é uma função crescente, tá? E isso nós já poderíamos ter observado antes de começar a fazer. O A, que é a base da potência, é maior que 1, então fica crescente, certo? Agora nós vamos fazer um exemplo de uma função decrescente, 1/3 elevado a x, tá? Então eu já contei que ela vai ser decrescente, vamos lembrar por quê. Essa base, ela está entre 0 e 1. Se vocês dividirem 1 por 3, nós vamos ter o valor decimal da fração 1/3, que nesse caso é inclusive uma dízima periódica simples, né? Esse 1/3 é 0,3333. Então, aproximadamente 0,3, tá? Estando entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, quando a gente fizer o gráfico, a gente já sabe que ele vai subir do lado esquerdo em relação ao eixo Y, tá? Então, aqui, vamos atribuir os valores para X. Vamos pegar aqueles mesmos valores trabalhados anteriormente, porque eles são pequenos, próximo ao ponto de encontro dos eixos cartesianos, né, próximo do zero, então ele fica melhor para a gente trabalhar. Vamos atribuir o primeiro valor do x, que é menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a 1/3 elevado a menos 2. Olha o expoente negativo aqui. O resultado de uma potência com expoente negativo é o inverso da potência com expoente positivo, tá? Então, aqui, nós já podemos, para resolver essa potência, já vamos inverter essa base, tá? Se a gente inverte a base, o expoente torna-se positivo. Então, vamos inverter a base, fica só 3, porque ela invertida é 3 sobre 1. Esse 1 não há necessidade mais, tá? Ele é um elemento neutro nessa situação. Então, 3 elevado a 2, ó. Inverte a base e o expoente fica positivo. Então, aqui vai dar 9. Veja bem, 1/3 elevado a 2, ó, 2 positivo é 1/9. Então, se ele tiver com expoente negativo, ó, é o inverso de 1/9. O 9 é o inverso de 1/9, tá? Então, aqui chegamos a 9. Aí, se o x tiver valor menos 1. Então, vai ficar 1/3 elevado a menos 1. 1/3 elevado a 1 é 1/3. Então, elevado a menos 1 é o inverso de 1/3, é apenas 3. Então, eu vou inverter, ó, o expoente vai ficar positivo, fica 3. 3. Agora, vamos para o expoente 0. 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Não importa se é fração, né? Então, aqui o resultado é 1. Ó, esse está naquele modelo básico, vai passar no eixo Y pelo 1. E aqui, se o x valer 1, então vai ficar 1/3 elevado a 1, que é o próprio 1/3. 1/3 nós já dividimos ali, vamos trabalhar com aproximadamente 0,3, tá? Vou fazer a outra aqui, f de 2. Então, vai ficar 1/3 elevado a 2. 1
vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Então, 1/3 elevado a 2, ou ao quadrado, é 1/9. 1/9 é aproximadamente 0,1, tá? Então, vamos dividir. Agora, nós vamos fazer essa representação no gráfico. Vamos lá para os eixos cartesianos. Aqui no meio é o 0, então 1, 2, menos 1, menos 2. Lá para cima agora vai até o 9. Já vou deixar marcado aqui os valores que eu vou utilizar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Aqui 1, 2, menos 1, menos 2, e aqui ponto de encontro é o 0. Vamos colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Menos 2 para x vai ser 9 para y. Então, menos 2 para o x, 9 para o y. Agora, menos 1 do x e 3 para o y. Assim. 0 do x e 1 do y. Então, aqui, ó, vai passar, cruzar o eixo y no valor 1. 1 para x e 0,3 para y. Olha só, aqui no meio é o 0,5. Então, é um pouquinho mais para baixo aqui, ó, antes do meio. E já vou marcar outro 0,1, vai ser bem pertinho aqui do 0, tá? Então, vai ficar assim. 1 para x, o 0,3 para o y. 2 para x, o 0,1. Olha só, bem pertinho do eixo x. Ali. Então, agora nós temos os pontos que nós vamos mostrar essa curva exponencial decrescente. Então, aqui de cima, vai passar por esse ponto, vai passar pelo outro, e aqui, ó, vem nessa tendência de aproximação do eixo x, tá? Então, observe que aqui vai descendo, ó, cada vez mais se aproximando do 0, não vai passar para baixo. Então, essa é uma função decrescente. Isso eu já sei, sem precisar fazer o gráfico, vendo que a base dessa potência, ela é entre 0 e 1, tá? Então, terminamos os dois gráficos, um exemplo crescente, outro exemplo decrescente, e vocês têm o exercício da folha número 12. Então, relacionado a essa aula de hoje, que nós vamos chamar de aula 1, vocês terão o exercício número 12 para fazer e postar essa atividade, tá? Depois, lá no aplicativo eu vou colocar a data de entrega, certo? Quem não cumprir essa data de entrega, depois tem um prazo de recuperação, certo? Tem a nota, postando no aplicativo eu vou avaliar e colocar a nota. O que eu queria falar para vocês, né, que eu disse que ia dar recado ao final dessa aula, vocês têm o grupo do WhatsApp, que praticamente todos os alunos da turma participam desse grupo. Quem não estiver conseguindo acessar, que seja auxiliado por alguém que está conseguindo, tá? É importante que todos vocês estejam acessando o aplicativo. E também a CED, ela vai incluindo no aplicativo as aulas Paraná. Só que no caso, não bate com o conteúdo de vocês. Então, por isso que eu estou fazendo as minhas próprias aulas, por vários motivos. Primeiro, porque as aulas estão sendo do ensino médio regular. Então, como vocês têm 4 anos, não bate a grade de vocês com o ensino médio regular. E outro motivo é porque eu gosto de explicar, né, do meu jeito. Mas vocês assistam às aulas conforme puderem, conhecimento nunca é demais, tá? Então, assistam. Só que essas atividades postadas pela CED vai com o meu nome, né, Nívia, mas está lá que é postado pela CED. Então, essas vocês podem assistir às aulas, tem lá um local que vocês clicam como presença, né, mas não vale nota. Então, o que vai valer nota são as atividades que eu atribuí o valor. Então, fiquem atentos a isso, tá? Fiquem bem. Então, depois nós vamos fazer, então, a aula 2, ok? Abraço para vocês.